Hi everyone! Olá todo mundo! Eu terminei a aula passada falando, adivinha qual é o tempo verbal que a gente vai ver agora? Se a gente viu sobre presente perfeito, passado perfeito, agora vai vir o quê? Futuro perfeito. Então a gente vai ver sobre o Future Perfect na aula de hoje. Let's begin? Vamos começar? Aula 23.1, vamos dar início. E o título da nossa aula de hoje é By this time next week I will have, ou seja, até o fim dessa semana, até o fim dessa semana eu terei o quê? Aí a gente vai colocar ação, porque pode ser várias coisas. Hoje, sobre o Future Perfect, que é muito mais fácil do que o passado perfeito, muito mais fácil do que o presente perfeito. O futuro é bem tranquilo, vai mudar algumas coisas, vai mudar aí o verbo auxiliar, vai entrar o auxiliar, o modal do futuro, vocês já conhecem, a gente sempre está fazendo aulas onde você vai usar conhecimentos que vocês já tiveram e vai usar eles em outras estruturas, em outros contextos. Já sabe, formas afirmativas, negativas, interrogativas, sempre vem. E as time phrases, as frases de tempo, certo? E confusing words de hoje são essas aqui, que elas são bem diferentes na grafia, né? Assim, são diferentes na grafia, porém na hora de falar, by, elas são similares, né? By. Só que significam coisas completamente diferentes. E vocês com certeza já reconhecem muitas delas aí. Eu posso dizer que reconhecem todas. E vamos usar muita palavra by hoje nas nossas aulas. Qual by? Esse aqui. Primeiro, tanto é que já começa o título com ele. Future Perfect. Você vai ainda continuar usando os verbos no particípio passado, só que agora você vai ter a presença do will novamente. Aqui ele está contraído, aqui ele está contraído com not e aqui ele está contraído com o meu pronome pessoal. E adivinha? Esquece esse had, agora você vai voltar a usar o have. Ele vai vir nas suas frases com o futuro perfeito, certo? E aqui são expressões de tempo que nós vamos usar bastante. Toda aula tem uma habilidade, a de hoje você vai ler e compreender diferentes gêneros textuais, relacionando seus significados ao âmbito sociocultural, assim como associar vocabulários e expressões gramaticais de um texto always in English. Let's begin? Olha aí. What will the future bring and when? Vocês pensam muito no futuro? Eu penso, tenho muito medo, inclusive. E aí, o que o futuro trará? E quando? And when? Olha aí, nós temos a Susan e ela é uma teenager, ela é uma adolescente. E ela tá pensando assim, this is how teenager... Aliás, estamos falando sobre ela. This is how teenager Susan imagines her life. É assim que a adolescente Susan imagina a vida dela. Vamos ver como ela imagina a vida? Olha só, ela é muito otimista, né? Ela é muito otimista. É sempre bom ser, né? Queria inclusive. By the time é uma expressão que a gente vai usar bastante aqui no futuro perfeito. By the time I'm 21, I'll have graduated from university. Olha só, by the time I'm 21, quando eu tiver 21 anos, eu terei me graduado na universidade, from university. Olha aqui o Certificate of Graduation, certificado de graduação, então ela pensa nessa questão. Muito bem? E aí, olha só, ela é uma adolescente, uma teenager, ela ainda não tem 20, ela ainda não tem 21, ela provavelmente tem até 19, porque você é adolescente até os 19. Não sei se vocês sabiam disso. I'll have got married and had 2 children by the time I'm 30. Então ela fala, eu terei me casado e tido 2 crianças quando eu tiver 30 anos. By the time I'm 30. Muito bem. Próxima. By 50, I'll have made my future
fortune from writing. Quase que não sai a palavra. Senhor, até os 50 eu terei feito minha fortuna. Eita, otimismo ótimo. Otimismo ótimo é bom. Como é que ela vai fazer essa fortuna dela? Porque ela quer o quê? Ser escritora. Né? Ela quer ser escritora. Então ele fala, vai fazer a fortuna dela da questão da escrita. Por escrever. Tudo bem? By age 60, até os 60 anos, I'll have retired to a comfortable cottage in the countryside. E aí ela fala que até os 60 ela terá se aposentado, que é a palavra que vocês já viram comigo, retired, na aula passada, to a comfortable cottage in the countryside. Por uma casa confortável lá no seria interior, né? Uma cabana no caso, uma cabana lá no sítio. Essa questão do countryside, eu posso falar campo, posso falar zona rural, que é onde a maioria dos nossos alunos estão, a região rural, o interior, countryside, porque ela quer sair da city, da cidade, dessa questão da movimentação, bagunça, carro buzinando, cachorro latindo. Não, cachorro latindo, isso não, tanto faz, lá ela vai ter também. Mas ela quer sair dessa bagunça quando ela tiver 60 anos e morar num lugar mais calmo, mais tranquilo. E olha só, a gente viu várias frases, todas essas que estão em vermelho, elas estão com a estrutura de presente perfeito, futuro perfeito. Muito bem? E olha só, futuro perfeito ele é usado para dizer que algo terá acontecido ou não no futuro, ou que algo já terá acontecido ou não no futuro. Ou a gente pode fazer perguntas também para querer saber se algo já terá ou terá acontecido no futuro. E aí, você vai precisar do will novamente. Você vai usar o will novamente, o seu verbo modal que indica futuro. Então, você vai usar o will ou então ele na contração, sendo won't, que é a mesma coisa que will not. Lembra? Mesma coisa. E você vai precisar do seu verbo to have no presente, que vai ficar have, exatamente have. E depois o seu verbo no particípio passado. O particípio passado sempre vem nos tempos perfeitos. Vamos lá ver como é que fica? Positive form. Na positive form vai ficar, temos uma frase aqui, I will have done it by then. Eu terei feito isso até lá. Até lá eu não especifiquei aqui. Então nós temos a estrutura de sujeito aqui, sujeito, que é o meu subject, aqui o meu verbo will, que está contraído, tá? Sujeito, will contraído. O have vem na minha frase, que é o quê? O verbo to have no presente, então ele vem na minha frase. Eu não vou especificar aqui o que é. E o done, ele é o meu verbo to do, meu verbo fazer. E ele passa para a minha frase como particípio passado. Então, particípio passado, o verbo to do é done. Lembra lá o presente dele? Vou lembrar aqui para vocês, custa nada. O presente dele é do, does, dependendo do pronome pessoal. O passado dele é did. E o particípio passado é done. Então, olha só como ele tem um monte de variação de conjugação, certo? Ainda é pouco, porque no português, meu amigo, vai variando, a cada pronome pessoal vai mudando e nós temos apenas essas variações aí para o verbo to do, muito bem? E você precisa também aqui do seu complemento, né? Que no caso, I'll have done it by then, eu terei feito até lá alguma coisa. Negative form, você vai precisar do quê? Do seu sujeito também, né? Pode ser um pronome pessoal ou qualquer outra coisa, que eu usei o eu. O won't, que é a mesma coisa que o will not, é a mesma coisa que o will not. Você pode usar tanto assim
contraído quanto assim separado. O verbo have, ele vem sempre, sempre, tá? Ele vem o quê? Do lado do seu auxiliar no futuro. O auxiliar will, quando é na negação, ele vem do lado do not. Porque, obviamente, tem aqui ele na frase e ele precisa vir nesta posiçãozinha aqui. E aqui nós temos o verbo done de novo, a mesma frase. I won't have done it by then. Eu não terei feito isso até lá. Tenho certeza, né? I won't have done it by then. Não terei feito isso até lá. E na forma da question, na pergunta, você vai usar o seu auxiliar na frente. Aí fica a questão, qual auxiliar vai para frente? É o auxiliar will que vai para frente. Ele passa para frente, não vai ser esse mais não que vai para frente, tá? Não vai ser mais esse, o have. Então, o will passa para frente. E aqui eu coloquei a estrutura de want, porque existem também as perguntas negativas, certo? Ou então esse want vai para frente ou will vai para frente. Perguntas negativas. Will you have read all the reports by the end of the day? Will you have read? Lembra que esse read aqui, ele está no particípio passado, que é a mesma forma do verbo no presente, o verbo to read, o verbo ler. To read, ele é assim, ler, né? Mas o particípio passado dele é escrito da mesma forma, tá? Só que acontece o seguinte, na hora de ler, eu não vou falar read. Quando está no particípio passado, eu já comentei isso para vocês em uma outra aula, eu leio como se fosse a palavra vermelho em inglês, read. Will you have read all the reports by the end of the day? Certo? E aí vai ficar como? Você terá lido todos os relatórios até o fim do dia? Até o fim do dia? Of the day? Muito bem? Essa é uma forma de pergunta. Vamos voltar agora, vamos entrar no caso para as time phrases, frases de tempo. Nós vamos usar bastante esse by com o quê? Com time, com hora, com datas, date, e com occasion, com ocasião. Occasion, beleza? E aí, temos aqui, ó, by 2020, até 2020, by then, até lá, by next month, até o mês que vem, by tomorrow, até amanhã. Você percebe que não precisa ser um futuro extremamente distante. Olha aqui, ó, até amanhã, by age 25, até os 25 anos de idade, by 6, até 6, pode ser de horas aqui, 6 o'clock, by this time next week, até a semana que vem, by this time next month, até o mês que vem, by this time next year, até o ano que vem, sempre futuro. By the end of the week, até o final da semana. By the end of the day, até o final do dia. By the end of the year, até o final do ano. Temos exemplos aqui. By the time he arrives, the film will have started. Até a hora que ele chegar, e aqui a minha estrutura arrives está no presente, tá? Esse meu verbo principal está no presente. Então, até ele chegar, o filme, the film, will have started. Já terá começado. O filme, ou terá, ou seja, aqui o will have vai ser o que? O meu terá. O meu verbo have é o verbo ter. O will deixa ele com essa roupinha de futuro. Então, terá started, começado, que aqui o meu verbo principal está no particípio passado. Como é um verbo regular, ele terminou com ED mesmo, tá? Vem do verbo começar. Muito bem, start. How much money will we have made by the end of the year? Quanto dinheiro a gente terá, nós teremos feito até o final do ano? Ou eu posso trocar também. By the end of the year, how much money we have made? Na ordem da posição da situação não altera absolutamente nothing, nada, tá? How much money will we have? Então perceba
que aqui a estrutura de pergunta começa aqui, ó. Will, opa, aquela questão do will vem na frente do sujeito. Por que eu coloquei isso aqui antes, essa situação? Porque eu estou usando o pronome interrogativo. Né? How much? How much? E aí eu coloquei o que eu quero saber, de quanto? Quanto o quê? Dinheiro. Então, how much money? E aí vem a estrutura de pergunta. Will we have made? O verbo will, sujeito, o verbo have, que vem nas minhas frases do futuro perfeito, e o verbo made, que é o verbo principal no particípio passado. Will we have made by the end of the year, até o final do ano. Uma pergunta agora vai ficar como? Agora essa pergunta, ela tá sem essa questão do how much, how many e assim por diante. Eu tô só usando mesmo o will na frente, porque eu não tenho nenhum pronome interrogativo antes. Aí que vocês conseguem ver com mais clareza. Will you have written the report by tomorrow? Você terá escrito. O verbo principal é esse aqui, written. É o verbo principal que está no particípio passado. O relatório até o quê? Tomorrow, amanhã. Se tem palavra de futuro mais forte é essa. Tomorrow, amanhã, no caso... Modo de dizer, né? Porque é uma palavrinha muito usada no futuro. Tomorrow, amanhã. Beleza? Outra time phrases que a gente vai ver também é o in com o quê? Usado. Essa preposição, tanto by quanto in são preposições. Então, ela é preposição em inglês, my friend, é algo assim... que requer muita prática. Aqui não é difícil, mas tem preposições que meu amigo, minha amiga, olha... Mas vamos falar do in. In mais month, que é mês, barra, slash year, slash period of time, ou seja, barra mais mês, mais ano, mais um período de tempo aí que eu posso colocar. Então, in July, em julho, em March, em março... em 2050, em 2050, em 3 years, em 3 anos. Aí você também pode usar uma forma mais polite, né? Educada, mais fresquinha de falar a mesma coisa que está aqui em 3 anos. Você pode usar em 3 years time, ou seja, em 3 anos também. Em 3 years time é a mesma coisa que em 3 years, só que aqui é mais frufruzinho. 10 years from now, 10 anos a partir de agora, daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos também pode ser traduzido, muito bem. The expressions, as expressões from now or in time can be used instead of in. Ou seja, essa expressão de 10 anos, from now e assim 3 years time, ele pode ser usado no lugar desse aqui, que eu só coloco o in e o período de tempo. É a mesma coisa que eu falar, olha só, paguei aqui. É a mesma coisa que eu falar 10 years from now, eu posso falar in 10 years, em 10 anos. In, e colocar o 10 aqui e o years. É a mesma coisa que falar 10 years from now. Assim como é a mesma coisa falar in 3 years time, é a mesma coisa que falar in 3 years. Muito bem? Então, esses três aqui são similares, só muda mesmo estruturas de palavras que são adicionadas a mais ou a menos. Muito bem? Vamos lá falar agora, dar mais exemplos sobre essa questão do in, essa preposição que você vai usar aí com o futuro perfeito. In June, I'll have been out of work for 3 years. Em junho, eu terei estado fora do trabalho por 3 anos. Por 3 anos, em junho, eu estarei fora do trabalho. Terei estado fora do trabalho. In 3 years, em 3 anos, we will have been together for a decade. Em 3 anos, nós teremos estado juntos. Não é melhor falar nós estaremos juntos por uma década. 10 anos aí. 25 years from now, ou então in 25 years, ou seja, em 25 anos, tempo para dedéu,
25 years é a mesma coisa? Aqui é mais frufru? Aqui é mais basic, mais básico? We will look very different from today. We will look, nós estaremos bem diferentes de hoje. Na questão de aparência, nós estaremos com aparência bem diferente de hoje, daqui a 25 anos, com certeza. Muito bem? E aí, pegou essa questão das preposições, tanto by quanto in? Vamos lá, let's practice, vamos praticar? Leia o texto abaixo e sublinhe todas as time phrases. Muito simples. Então, eu vou aqui com a minha canetinha de outra cor e vou sublinhar em vermelho as time phrases. Antônio, Brazil. By the end of this year, até o final do ano, desse ano, I'll have installed solar panels in my small farm to produce electricity. O que é isso? Até o final do ano, eu terei instalado. Então, temos aqui a questão do futuro perfeito. Sujeito, o eu contraído, o verbo have, que sempre vem. E aí, o meu verbo, o quê? Principal, no participio passado, como é um verbo regular, ele vem com ED. Então, ele terá instalado um painel solar na minha pequena fazenda para produzir eletricidade. Em 3, aí eu não marquei, né, teacher? Aí não dá, né? Vou ter que marcar. Então, eu vou marcar a time phrase que aparece primeiro, que é essa aqui, by the end of this year, até o final do ano, certo? Agora, a próxima, que é essa aqui, in 3 years, em 3 anos. Tem aí o 3 que tá um pouquinho diferente. 3, agora sim. In 3 years time, daqui a 3 anos. Might have retired. Might have retired. Ou seja, eu terei... Vou pegar o roxo. É possível que eu terei me aposentado as civil servant, como um funcionário público, certo? In about 5 years time, aí eu tenho outra questão aqui de time phrases. In about 5 years time, ou seja, aproximadamente 5 anos, ele usa esse about para dar a ideia de aproximadamente 5 anos. I will have hopefully. Aí ele coloca o hopefully aqui no meio do meu have com o meu moved, com o meu verbo principal, tudo bem? Não tem problema, porque nem sempre vai vir assim certinho como uma receita de bolo extremamente certa. Às vezes você vai adicionar algumas palavras que vão vir antes ou depois, ou vão ficar no meio da estrutura de futuro perfeito. I will have hopefully moved to Brasília, Brazil's capital. Ou seja, eu terei, hopefully, me mudado para a Brasília, que é a capital do Brasil. Eu terei mudado com esperança para a capital, para Brasília, capital do Brasil. By this time, agora eu tenho uma outra time phrase aqui. By this time, I will have completed my English course. Ele está fazendo curso de inglês e ele fala que até lá, né, nesse tempo, ele terá completado o curso de inglês dele, my English course. Muito bem? Vamos para 2. Choose the best option. Escolher a melhor opção. Então, a melhor opção na questão de estrutura gramatical do futuro perfeito. Você já sabe como é que vai usar. Vamos lá? By 6 o'clock, nós. Até 6 da tarde, ou 6 da manhã, enfim, nós. O verbo é finish. Então, ele vem aqui como finished, porque é um verbo regular, então ele só vai receber ED. Or homework. Então, vai ficar como qual a resposta? Muito simples, dá pra ver aí, ó. O will have tá correto, mas o meu verbo não tá com... O meu verbo principal não está no participio passado. Então, presta atenção nessa questão. Aqui não tem o will, então a única alternativa correta é a letra B. We will have finished
our homework. Nós teremos terminado nossa atividade de casa até às 6 horas. Na 2 se trata de uma question, de uma pergunta. E o verbo é lose. Você sabe muito bem que o verbo lose é um verbo irregular. Portanto, ele não recebe ED, aqui muito menos, sem nada. Então, a única alternativa que pode ser é a alternativa de letra A. Will you have lost 2 kilos by next week? Will you have... Tem uma baguncinha aqui, mas vai ficar will you have lost 2 kilos by next week? Aqui fica uma baguncinha, mas não viria nada aqui não. Will you have lost 2 kilos by next week? Você perderá 2 quilos até semana que vem? Will you? Você terá? Won't you? Actually, won't you? Você não terá? Será? Você terá? Não sei. Vamos para a próxima. Em July, em julho, temos aqui um período de tempo em julho. Em July, write 2 movies review. Ou seja, o verbo write é o verbo escrever. E aí, o que vai acontecer? Você vai passar ele lá como um participio passado. Lembrando que o write, ele é irregular. Portanto, se é irregular, não é assim. Muito menos assado com ING, só pode ser assim. Então, em julho, I will have written 2 movies. Em julho, eu terei escrito 2 movies, 2 filmes, isso mesmo, 2 filmes. I will have written 2 movies in July. A ordem dos fatores também não altera nada aqui. Na number 4, you... Verbo é study. Então, study é regular, só tem ED. Então, aqui nas alternativas, presta atenção. Se trata de o quê? Então, se trata de quê? Tinha que ser uma frase na negação. E por quê? Por que eu não posso usar a letra C? A letra C está correta até aqui. Quando chega aqui, babou tudo, porque o verbo não está no participio passado. Então, só pode ser a letra B, porque aqui meu verbo continua igual, aqui não pode ser. E por que tem que ser uma negação? Porque aqui no final eu tenho uma question tag, certo? E a question tag está na afirmativa. Se a question tag está na afirmativa, é porque é uma pergunta, obviamente, mas uma estrutura que não tem uma negação, não tem um not, é porque lá na minha frase é uma negação. E a question tag, que não sei se vocês já estudaram sobre, question tag, acredito que sim, no 2º ano, salvo me engano. A question tag, ela tem que vir, ela vem dessa forma, como se fosse uma afirmação, então a frase ela vai vir na negação. You won't have studied all the subjects by tomorrow, will you? Você não terá estudado todos os assuntos, subjects, além de pronome pessoal, sujeito, aliás, além de sujeito, desculpa, ela também significa assunto. Né? Aquela questão de várias palavras que significam várias coisas dependendo do contexto. Tem várias classificações gramaticais, muitas das palavras. Então, you won't have studied all the subjects by tomorrow, will you? Você não terá estudado todos os assuntos até amanhã. Terá? Will you? E a próxima que é assim, ó. Essa próxima ela é bem pessoal. Ela é bem personal. O que vocês vão fazer? Tell us. Olha aqui o objeto e uso tell, tá vendo? Tell us what you will have done. Nos diga o que você terá feito nessas situações aqui. Aí eu tenho um monte de período de tempo. By next week, eu quero que você me diga o que você terá feito até semana que vem. Vamos supor que você tem planejamentos aí para o seu futuro. O futuro, quando eu falo daqui a algumas horas, daqui a alguns dias, daqui a algumas semanas, e você vai dizer o que você planeja usando a estrutura de futuro perfeito. Então, você já sabe, vai começar a fazer a frase sempre assim. I will have. Todas as frases vão ter isso, I will have. E o que vem depois é o verbo principal no participio passado, que aí vai depender do que você vai falar, da ação que você vai falar, e um complemento para ter a sua frase ficar melhor, né, com mais estrutura, tá? Então, quero que você aí, aluno, faça na sua casa, na escola, com seus amigos aí. O que você vai fazer by next week, até semana que vem. By the end of this week, até o final
dessa semana, by the end, até o final, by the end of this school year, até o final do ano escolar, acredito que todo mundo aqui pode falar que vai se graduar, I will have graduated. Eu terei me graduado by the end of this school year, até o final do ano escolar, né? In 4 years time, em 4 anos. O que você vai fazer em 4 anos? É um tempo para dedéu. Aí você vai fazer não precisa ser uma coisa, vai acontecer mesmo. São planejamentos, né? Futuro ninguém pode controlar, né? A gente não sabe se realmente vai acontecer. Passado já aconteceu, não tem como controlar. Agora futuro não tem como. Confusing words de hoje são essas palavras bem fáceis. Bye versus bye versus bye. Muito bem? E aí? Bye com B-Y-E é o nosso famoso tchau. Tchau. Bye, see you next week. Tchau, até semana que vem. Next week. Bye com B-Y é um verbo. It's a verb. E significa comprar. Comprar, adquirir alguma coisa. We stopped at some nearby shops to buy some food. Nós paramos em algumas lojas por perto, bem próximas, para comprar. To buy, comprar, que ele não está conjugado, né? Aqui ele está na sua forma natural, com to, para comprar comida. E buy com BY você já sabe que significa uma preposição. E ela pode ser traduzida como até. Então, the movie will have finished by 9 p.m. O filme terá terminado até as 9 horas da noite. O filme will have, sempre significa terá. Finished, meu verbo no participio passado, terminado, até as 9 da noite. By 9 p.m. the movie will have finished, também dá na mesma. All applications must be received by Friday. Todos os candidatos ou candidatas devem ser recebidos até sexta-feira. Vamos falar que isso aqui são candidatos a um emprego. Muito bem? Let's practice. Vamos praticar. São só 3 questões bem simples. Número 1. Will you have finished your school project? Você terá terminado o projeto da sua escola? Ele dá um período de tempo aqui, tomorrow, estrutura de futuro perfeito na pergunta, tem o tomorrow, só pode ser o by preposição, né? Então fica o by como preposição aí. Will you have finished your school project by tomorrow? Você terá terminado o projeto da sua escola até amanhã? Are you going? Você já está indo? Você está indo? Are you going? Aí, se eu tô falando se a pessoa está indo, então só pode ser o quê? Tem o then aqui, aquela famosa expressão by then, então só pode ser a letra A de tchau. Bye bye then. Até mais, né? Tchau, tchau. He had saved enough money to... Ele guardou, ele economizou. Aqui o save tá com a ideia de economizar, tá? Tá falando sobre dinheiro, não como salvar. Ele economizou dinheiro suficiente para a small house. Falou de dinheiro, né? Falou de um imóvel, então só pode ser um verbo. E fora que, to veio aqui antes de vir a palavra. Porque aqui eu vou traduzir para comprar. Então, meu verbo, quando ele está no infinitivo, né? Porque temos o verbo aqui primeiro, que é economizar. Tem aqui a estrutura de passado perfeito. He had saved. Estrutura de passado perfeito. E aqui o meu verbo buy, ele fica como comprar sem estar conjugado, que é o meu segundo verbo da oração. Muito bem? E fica assim. Essas aí são as nossas referências. And that's it for today, folks. Por hoje é só, pessoal. I see you next class. Bye, bye.